Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia. Hoje é dia 30 de março de 2026. Hoje a gente começa a última segunda-feira desse mês. Uma semana muito especial, a semana mais especial para a gente que é cristão. Não tem celebração maior do que essa, nem o Natal, porque hoje, nessa semana, a gente celebra a vida, a gente celebra o nosso Salvador, né? Então, é uma semana especial e que a gente comece essa semana calibrando o nosso coração para o que é essa semana, né? Então, é uma segunda-feira, é o primeiro dia da semana. Primeiro, assim, né? A gente começa ontem, né? Mas hoje é o dia útil, vamos dizer assim, né? Então, vamos orar juntos. Amém? Jesus, muito obrigada. Obrigada. Vem. Obrigada porque o Senhor morreu naquela cruz, Pai, por nós. E nessa segunda-feira, eu te agradeço, Senhor, pelo teu sangue. E eu te agradeço porque nessa semana em que a gente comemora a Páscoa, tanta coisa aconteceu, Senhor. O Senhor entrou no jumentinho, o Senhor foi ungido, o Senhor orou por nós. E, e é uma semana muito especial, Pai. Eu quero te agradecer por tudo isso e eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que nessa segunda-feira, um dia normal, eu oro para que o nosso coração possa ser alinhado com o teu coração, que a gente possa ouvir os teus sussurros sobre essa semana, que o nosso espírito esteja sensível para o Senhor, lembrando, voltando a lembrar nosso espírito daquilo que o Senhor fez por nós. E eu peço em nome de Jesus para que eu e os meus irmãos, a gente comece essa semana nesse espírito, Pai. Nesse espírito de lembrar do Senhor, de lembrar do que o Senhor fez, dessa semana maravilhosa. Eu, eu quero abençoar em nome de Jesus a vida dos meus irmãos, hoje, numa segunda-feira, em que tantos afazeres batem na nossa porta, que a gente possa bater na porta do Senhor mesmo, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor seja nossa prioridade, que o Senhor seja nosso pão, nosso alimento para o dia de hoje, Pai. Eu oro em nome de Jesus, pedindo para que a gente possa ter do maná de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Amém. Amém. antes, de começar a reunião de oração, bom dia, filho. Antes de começar, o Cirlei estava falando, né, que foi um mês com muita graça, né? A gente termina amanhã com a Bruna, esse mês que as mulheres lideraram, né, esse tempo aqui. Eu posso dizer por mim que eu fui muito agraciada ouvindo minhas outras irmãs, Fabiola, Alissa, Diana, a Pipoca, a Bruna, e, e foi um mês muito bom. E hoje eu termino a minha segunda-feira, né? Hoje é a última segunda-feira do mês. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, foi muito bom. E eu quero fazer aqui uma indicação, aproveitar e fazer uma indicação. Uma série chamada A Casa de Davi, uma série muito maravilhosa. E é uma série que tem na Amazon, né, que tem na Prime. É, é uma, é uma série que conta sobre a história de Davi, né, ali, Saul, Samuel. E é uma série que, claro que ela não é totalmente fiel aos relatos bíblicos, não é. Ela tem que florear um pouquinho, né? Então ela floreia um pouquinho, mas ela em muita coisa ela é assertiva. E me ajuda muito, eu gosto muito de assistir coisas assim pela nossa fé, né, irmão? É bom a gente lembrar
é, os milagres e visualizar um pouquinho como é que foi Davi ali vencendo um gigante. Uma série muito boa. E nessa segunda temporada, o profeta Samuel disse uma coisa que me pegou ali, e eu escrevi isso para a gente orar, que é o seguinte. Calma aí, gente, um segundo. Coisas que a mãe aqui, ó. Esse aqui é a segunda-feira. Tem que brigar ali, ó. É isso aí, irmãos. É, ele falou o seguinte: o que nós permitimos, nos tornamos. E aí, eu queria começar a nossa reunião hoje, a gente orando sobre isso. O que que é isso? O que que nós permitimos que a gente se torna? Ali ele estava falando sobre a casa de Saul, que começou a permitir coisas, tô tudo bem, isso aqui, esse pecadinho aqui tá tudo bem. E aí a escuridão começou a entrar na casa de Saul, né? E ele começou a permitir a ponto dele nem desconfiar que ele realmente já não era mais que o Senhor não estava mais com ele, né? Então, assim, o que que você, irmão, e eu, a gente tem permitido, né? E isso pode ser tão sutil, é uma raposinha tão assim pequena na nossa vida, né? E nessa segunda-feira, em que essa semana tão importante, só um momento, meu filho, só um momento. Pode, só um momento. Nessa segunda-feira em que a gente celebra, nessa semana que a gente celebra a Páscoa, tem algo assim muito relevante para a gente pensar junto, né? Sobre o que que precisa sair, né? O que que a gente precisa realmente renunciar, limpar, tirar, arrancar pela raiz da nossa vida, né? Aquilo que não é digno do nosso Salvador, né? E eu fiquei imaginando, pensando em Judas, o que que ele deixou entrar ali de pouquinho em pouquinho, e aí acabou, se perdeu, né? Mesmo ali estando com o Messias, né? Então, meus irmãos, eu quero pedir essa oração, quero pedir para o meu pai emprestado, meu pai Sirlei, para que ele ore sobre isso, sobre o que que a gente tem permitido e tem deixado entrar, que a gente tem se tornado isso. Bom dia. Tá bom? Amém. Tá sem microfone, Sirlei. Obrigado, Augusto. Obrigado, Senhor Deus, porque a cada manhã o Senhor nos permite aprendermos mais alguma coisa do Teu reino. Eu quero que nessa oração também, ó Deus, honrar as mulheres que nos dirigiram nessa reunião de oração esse mês, porque nos trouxeram ensinamentos para a vida diária, para a nossa vida como um todo. E te suplico que o Senhor permita que esses ensinamentos, esses princípios, essas disciplinas que foram distribuídas para nós, para o nosso coração, ó Deus, faça morada em nós e altere a nossa vida, modifique a nossa vida com a ação do Teu Espírito Santo. Sabemos, ó Deus, e Jesus falou muito claro, nesse mundo teríamos aflições. Nós vivemos em tempos de conforto, por mais que se diga de problemas, de aflições, de guerras, de tantas coisas ruins, mas a verdade é, especialmente no Brasil, nós de Uberlândia, nós Davi, vivemos tranquilos, tranquilos. Isso é ruim, porque nos acomodamos, porque muitas vezes essa vida tranquila nos afasta de um crescimento no Senhor, nos sequestra e, como diz a Mariana, como pequenas raposinhas acham
lugar em nosso coração, em nossa vida, em nossas escolhas, e fazem ninho ali, fazem sua casinha ali, e a gente não percebe isso, como aquela historinha tão antiga do sapo que é colocado numa panela com água fria e vai esquentando e o sapo acaba morrendo, porque ele vai se acostumando com o calor até o ponto que ele morre. E muitas vezes nós estamos morrendo em nossos corações porque é raposinha, porque ou nós estamos nos colocando em panelas eh, com água bem aquecida e não nos apercebemos, ó Deus, que ela está a ponto de nos cozinhar, de nos matar, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus, para que a cada manhã, a cada dia, eh, possamos fazer escolhas conforme a tua vontade. Possamos ouvir o Senhor a cada manhã. E para isso, precisamos, é fundamental que estejamos em comunhão, igrejados, que estejamos meditando a tua palavra, orando, Deus, porque do contrário o mundo nos engolfa, o mundo nos sequestra, sim, ó Deus. Ô Pai, tem misericórdia de nós, porque nós estamos nessa época, numa igreja de Laodiceia, que é morna, que não se define, que se deixa moldar por valores desse mundo, desse século. Não nos permita isso. Queremos ouvir a tua voz, queremos, ó papai, a cada manhã discernir a voz do Espírito Santo em nossos corações e que perguntemos ao Senhor a cada momento a respeito dos seus projetos para a nossa vida, a partir da minha vida, a partir da vida, a partir desse pequeno grupo aqui que se reúne toda manhã e paga um preço, sim. Não é fácil, não. Para os moldes deste mundo, acordar de manhã normalmente é para trabalhar, normalmente é para cuidar dos negócios desse mundo. Mas, papai, tu nos permite estar nesse banquete aqui, estando na tua presença, papai, e que essa semana, sim, temos nossos pensamentos, nossos corações voltados para o Senhor Jesus, voltados para a sua vida aqui, se fazendo carne, não levando efeito, papai, em consideração que o Senhor é Deus, era e é Deus, mas o Senhor se fez homem, se fez carne, como diz lá em João, se fez carne e habitou entre nós para sofrer a nossa dor, para morrer a nossa morte, para pagar os nossos pecados, para saldar as nossas dívidas que eram e são impagáveis por nós mesmos. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos. Obrigado que o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a conversar, a estar com o Senhor quando o Senhor Jesus, ali na viração do dia no paraíso, procurava por Adão e passeava pelo jardim. Eu creio, papai, sim, que o Senhor nos procura a cada manhã, filhinho, filhinha, venha conversar comigo. E muitas vezes nós somos, ou nos fazemos de surdos, e não ouvimos. E vamos cuidar de tantas outras coisas, como diz lá ontem, cuidamos de coisas do mamon, do dinheiro, da profissão. E não damos tanta importância para isso que é tão fundamental para nós, que é a vida eterna, que é o teu reino. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Senhor Deus. Amém. 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 O Cirlei trouxe alguns pontos muito, muito fundamentais assim para a gente. Na verdade, dava para falar só do que ele orou aí, dava para. Mas o Senhor Jesus, quando ele estava no jardim, né, lá no Getsemane, ele convidou a gente para estar nesse lugar, né, de vigilância, né, e é isso que o Cirlei falou. Às vezes ele usou outra palavra, porque ele é bem mais culto do que eu, mas a rotina, ela nos engole, né? E se a gente deixar esse mundo nos engole também. Engole a gente que é crente também, né? Às vezes eu tenho essa sensação, né, que eu tenho um pastor que eu gosto de ouvir que ele fala sobre isso. O seu entorno, ele te molda, né? E ele vai, se você ali durante a sua semana, você se coloca nesse lugar onde
é só mundo, é só dinheiro, é só conversa disso, é só sua mente vai ser mais ocupada com essas coisas do que com as coisas do Senhor, né? Mas assim, o convite para essa segunda-feira, o convite para essa semana é para que a gente possa essa oração, Sirlei, essa oração de esse lugar, querer muito estar nesse lugar, sabe? Eu não sei você, mas eu tô assim, falando, Senhor, o que que tá aqui que eu tenho que tirar? Me ajuda, luz para isso aqui, me ajuda a tirar, me ajuda a arrancar isso, né? Porque senão, irmão, a gente vai se tornando isso, né? A gente vai, a gente vai cair, né? Não tem o que fazer, vai cair. E nessa próxima oração, eu queria ler rapidamente sobre. Semana passada, na segunda-feira passada, eu falei um pouquinho sobre conhecimento, sobre informação. E hoje está escrito assim, ó. Hoje vemos menos do que nunca o que os outros estão vendo. Por isso temos menos oportunidade de entender uns aos outros. Hoje, os humanos se tornam mais estressados, mais entorpecidos, mais desorientados, distraídos e paralisados pelo excesso impenetrável de informações. O caos reina. E quando o caos reina, o pecado prospera. É algo, né? Meio assim. Mas eu tô num processo muito grande de me autoanalisar usando rede social, usando mídia. Tô como se fosse uma autoanálise minha, definindo limite para mim mesmo, né? Maturidade é reconhecer limite, né? Se a gente não colocar limite, a gente passa todos eles para nossa vida. Coloca uma área aí, se a gente não tiver limite, a gente pode ultrapassar, né? Mas cada vez mais a gente vê menos do outro. Por quê? Porque o algoritmo ele joga para você o que é de interesse para você, né? Então, o que é de interesse para mim é de interesse diferente do Sileizinho, do Laércio. Então, cada vez mais a gente está no nosso próprio mundinho, né? Cada vez mais a gente vai se fechando naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente quer ver, enfim. E aí, cada vez mais desorientado, cada vez mais estressado, cada vez mais desorientado, né? E eu não sei você, mas eu acredito que entre as pessoas que eu convivo é essa correria, é esse corre, é esse excesso, né? E eu queria orar para que nessa semana, irmão, eu e você, que a gente tenha esse convite, né, de a gente possa desacelerar um pouquinho e perguntar para o Senhor sobre isso. Senhor, será que eu estou mais estressada? Estressado? Por quê? Será que eu estou mais distraído? Por quê? Será que não é muita informação que você está consumindo? Será que você não está usando o seu tempo de uma forma equivocada? Será que você está desorientado? Será que você está meio entorpecido? E a gente vai orar por isso agora. Por você, por mim, para que a gente possa, nessa semana de Páscoa, ouvir o sussurro do Senhor sobre a gente mesmo. O que que precisa mudar na sua vida em hoje, já segunda-feira? Mudar na sua semana, no seu dia. Alguma coisa aí o Senhor vai soprar, né? Eu acredito nisso. Alguma hora o Senhor vai te chamar, vai te convidar. E aí você para ouvir. Amém? E eu vou orar por isso, tá bom? Senhor, obrigada porque, como diz a tua palavra, o seu fardo é leve. E o Senhor, mesmo com a agenda cheia, o Senhor nos ensinou com a sua própria vida, Pai, a celebrar, a sentar com os amigos para comer, a também descansar, sair, se retirar para orar. O Senhor era 100% equilibrado e a gente não é, Senhor, a gente não é equilibrado. Por isso que hoje
à nossa volta tem mais gente estressada, mais gente distraída, apática, preocupada, correndo, porque a gente realmente é desequilibrado. Mas a minha oração, Senhor, nessa segunda-feira, nessa manhã, é para que o Senhor nos ajude, Pai, como indivíduos, Senhor, cada irmão meu, em nome de Jesus, para que a gente possa ouvir os teus sussurros sobre aquilo que a gente precisa tirar mesmo da nossa agenda, aquilo que não é pra gente, aquilo que tem nos afastado do Senhor. O que que é, Senhor? Nos revela, revela para cada irmão meu aquilo que tem afastado eles do Senhor. E como eu falei no início, que a gente não se torne isso, Pai, que a gente não permaneça nesse lugar, mas que nessa semana a luz do Senhor venha sobre nós, venha sobre o pecado. Eu oro para que o pecado não prospere na nossa vida, mas que ele seja arrancado, que a gente possa vencer o pecado, vencer o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de dormir, Amém. essa foi minha oração com o Luca. Ele orava, eu estava falando para ele, falava, filho, você precisa mudar nisso aqui e tal. Eu estava dando um feedback para ele sobre o comportamento dele, que essa semana não tá muito bom, não. E aí ele falou, mas o mal é muito grande. O mal é muito grande, eu sou muito pequeno. Como é que eu vou vencer? E aí eu fiz uma oração, pedi para ele repetir, a gente foi orando, falando. E aí ele falou: "Ah, eu quero ir logo para o céu, porque lá você disse que não vai ter mal, eu quero ir logo para lá, né?" E ele perguntando quando que Jesus vai voltar. E aí, meus irmãos, assim, e eu falando com ele, fala: "Filho, o Senhor nos deu essa força, ele nos deu, ele colocou na gente, ele nos dá, né? Mas é isso, o mal tá aí, o mal tá nele, de 3 aninhos, né? Luta já contra o pecado, e eu e você também. Só que eu e você, às vezes, a gente perde essa consciência, né? De que o mal tá aí, ao seu redor, tentando, né? Mas a gente vai continuar sobre isso aqui, né? Hoje, né, nessa semana tão importante, vou falar várias vezes isso para que se na sua cabeça possa fixar isso aí. Que essa semana é muito importante, né? Eu tô aqui com a minha Bíblia aberta e sobre a parábola das 10 virgens, né? Que é uma que eu amo muito, essa parábola, né? Você já conhece sobre esse óleo, esse óleo que você não pode emprestar. Se tem um momento na palavra que fala que você vai falar não para o outro, é agora, né? A gente que é chamado a ser generoso, chamado a dar, mas nesse caso aqui não. Nesse caso do óleo, a resposta é não. As prudentes responderam não, porque então vai faltar para nós quanto para vocês. Então, irmão, você é responsável pelo seu próprio óleo, né? É o pastor Saulo? Não. Para os jovens, é o pastor de vocês do GA? Não. Quem é pai? Eu sou responsável pelo óleo da Rebeca? Não. O Cirlei é responsável pelo óleo do Cirleizinho? Não. Cada um com a sua botija, né? Cada um, até o casal, né? Nesse momento aqui, cada um é chamado a cuidar do seu próprio óleo. E a gente vai fazer essa oração agora, nesse momento, para que a gente possa entender, ter essa consciência do nosso óleo. Como é que está seu óleo? Será que hoje, se Jesus voltasse, né? Vamos aí pensar. Se você, como é que a gente está nesse momento assim de falar, nossa, meu óleo tá pouco. Tô com pouco combustível. Há algum tempo atrás, eu lembro que o Frank gostava muito de ouvir coisa de avião, de coisa nada a ver, né? Aleatória, coisas aleatórias.
Ele gostava de ficar vendo como que o avião, como é que cai, como é que peça. Ele gostava. Hoje não vê muito, não. Mas o avião, ele tem a capacidade, ele armazena o combustível para ir e para voltar, né? Ou seja, quando tem pane no avião é porque algo deu muito errado, porque ele tem muito combustível ali, muito mais do que ele precisa, né? Então, assim, pensando na sua vida, como que tá o seu reservatório de óleo, né? Será que você tem só o que você precisa ali, entendeu? Porque você está recebendo pouco óleo, ou você está usando assim, ou você realmente está ali com o Senhor nesse momento em que você consegue fazer essa viagem aí, né? Você me entendeu, né? E eu quero pedir pro meu irmão Laércio para ele orar com a gente sobre esse óleo que é nosso, né? Ele que está ensinando essas crianças, né? Sobre esse óleo, sobre esse azeite vindo do Senhor, vindo do céu para nossa vida. E eu e você, Laércio, que a gente possa orar também nesse combustível que o Senhor nos dê e que a gente seja sábio para a gente buscar isso do Senhor. Amém? Amém, Senhor Jesus. Que maravilha, Senhor. Como é bom te ouvir, a gente sabe disso. E quão é precioso para as nossas vidas ter a tua palavra nos abastecendo. Ô Jesus, obrigado, porque é impossível não dizer, Pai, que não estamos te ouvindo. Mas é muito claro e sabemos, Pai, que a tua voz, a tua palavra, ela está alcançando o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, de um jeito ou de outro, porque o Senhor é fiel a nós. Seja para corrigir, seja para mudar e transformar como o Senhor quer que a gente seja, Pai, todo dia, transformados. Essa vida cristã que precisa ser tão trabalhada, tão administrada, tão cuidada. E a Mari falando aí, eu creio que o Senhor pondo na boca dela tudo isso, sobre esse óleo. E quantas vezes, Pai, a gente se gasta de forma errada. Eu falo assim que me fez pensar muito aqui, Pai. Às vezes eu me gasto tanto e me sinto tão vazio. E realmente, Senhor, a gente precisa de uma reserva dentro de nós. A gente não pode se gastar totalmente, ó Pai, na vida das pessoas que não querem um compromisso com o Senhor. E eu falo de família, começar de família. Os meus filhos, parentes, amigos, irmãos, eu preciso de uma reserva com o Senhor, Deus. Porque cada um, como diz a Mari aí, que é a tua palavra, cada um, Senhor, é responsável sim, ó Deus, para estar se alimentando, para estar buscando esse óleo para a sua vida. Porque nós somos, Pai, limitados e podemos, Pai, entrar num caos de parar, de tomar decisões erradas na nossa vida, de tanto esgotamento. Então, Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse alerta, mas que exista esse óleo, Pai, nas nossas vidas, para que quando o Senhor nos chamar, o Senhor se revelar, a gente esteja assim alinhado com essa voz do Senhor, do nosso pastor, para te responder, para te obedecer e continuar, ó Pai, a nossa vida enquanto o Senhor quiser aqui nessa terra. Então, Pai, dessa oração, desse pedido, eu oro intercedendo pela vida de cada família, de cada irmão, para que busque esse óleo, para que busque essa reserva, para que se encha, Senhor, para que não tenha uma decepção quando o Senhor chamar e a gente virar as costas. A gente virá. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pela vida do Luca, pela vida das crianças, quando a Mari falava, e ontem na salinha observando, eu
penso assim, Pai, sobre o Luca. O Luca é uma criança que tem uma mentalidade muito rápida, assim como tantas outras crianças ali. E esses corações férteis, Senhor, que absorvem tanta informação, e que muitas vezes eu fico até com vergonha de mim mesmo, das orações que eles fazem lá na salinha, que eles oram na salinha, e conversam com o Senhor, e falam sinceramente com o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que esse óleo, ó Deus, esteja na vida delas também, e que eles estão vindo, Senhor. Estão vindo, e do jeito que o Senhor está permitindo. E que muitas vezes, isso é o Senhor que está falando comigo aqui agora, vão nos assustar mesmo. Vão fazer com que a gente, muitas vezes, vai entrar em confusão, achando que tem alguma coisa assim errada ali, mas é o teu poder sobre a vida de cada uma dessas crianças, Pai. E a gente sabe que essa geração ainda, Senhor, ela trará e está trazendo luz para esse mundo. O teu Não, esse óleo aqui, quando precioso eu ia fazer para a bariátrica, é o vida de remédio que eu tanto. precisava, gente, para doação, eu não vou fazer. A direita tá ótima. Seu microfone está aberto. Mariana, desculpa. Abra o seu microfone aí. Pronto. O microfone da Júlia estava aberto. Mas você fechou, né, Cirlei? Foi isso. Beleza. Meu tá aberto, tá bom. Obrigada, Laércio. Vocês estão me ouvindo, né? Então, tá bom. A sua oração me fez pensar que realmente tem hora que a gente gasta nosso combustível em lugares errados, da forma errada, gasta nossa energia, aquilo que o Senhor nos deu, em lugares errados. E que o Senhor nos ajude a entender, a contar os nossos dias de maneira que a gente alcance um coração sábio. Que as nossas agendas, que o nosso tempo, que a gente possa ouvir os sussurros. Eu repeti isso quase todas as segundas-feiras, mas é realmente o que o Senhor está falando no meu coração, sobre a minha vida também, que eu também tenho, às vezes, eu gasto no lugar errado, né? E eu vou perdendo, vou gastando, né? E não volta, né? Não volta. Mas que o Senhor nos ajude, né? E interessante, né, que ontem eu estava conversando com a minha avó, que está fazendo 90 anos, e ela falando para mim, né, sobre essa... Como ela passou muita fome, ela fez um reservatório de comida em casa, né? E eu falando para ela, falando, vó, então, né? Tá, mas ela falou assim, não, minha filha, quando a gente passa fome, a gente não quer que ninguém passe. Então eu tenho comida para mim e para o outro. E aí eu fiquei pensando sobre a gente, né? A gente, nessa semana, que a gente foi encontrado pelo Senhor, a gente quer que outros encontrem Ele também. A gente que tem pão, a gente também tem que orar pelo aquele que não tem esse pão, para aquele que não recebeu ainda desse maná, desse óleo, né? Então, também que você possa ir no seu coração, ter esse coração que os outros conheçam o pão da vida, né? Que o nosso reservatório, agora é outro reservatório aí, é outro assunto, que a gente possa ter esse coração generoso. E nessa semana, na sua vida, como a gente falou ontem, a Alissa falou ontem, que você possa lembrar de pessoas que não conhecem o pão da vida, né? E que você possa ser pão repartido para a vida dessa pessoa, né? Eu tenho certeza que você pensou em alguém. Talvez essa pessoa até conhece o Senhor, mas está um pouco distante, né? Não está tendo comunhão ali com os irmãos, enfim. E que você possa ser... Só pensar nessa pessoa? Não! Que a gente possa mandar uma mensagem, que a gente possa entrar em contato, né? E eu vou fazer uma oração aqui, pedir para uma pessoa, vou pedir para o Saulo Magalhães, Saulão,
pai do pastor Lindão para que ele faça essa oração sobre um assunto aqui, ó. Sobre a gente que já comeu desse pão, que a gente já tem comunhão, que a gente tenha um coração sem ressentimento. Por que, Mariana, orar por isso agora? Porque nessa semana que a gente celebra a Páscoa, em algo fantástico que é o Senhor nos reconciliou. E como meu pastor lindo, que é o meu marido, ele falou um dia numa pregação dele que a gente não tem direito de não perdoar a pessoa, alguém. Você não tem direito, né? Porque você foi reconciliado para reconciliar. Então, assim, nessa semana, se tem alguma coisa contra um irmão contra o outro, isso aí vai acabar lá na cruz, lá no domingo. Porque não tem como a gente irmão, a gente sendo filho do Senhor, a gente ter ressentimento. Amém, Saulão? Amém, Mariana. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã maravilhosa, o sol nascendo. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E sem o Senhor não somos nada, nada. Às vezes pensamos que somos, achamos que somos, mas não somos. A nossa dependência do Senhor é muito grande. Depois que nós conhecemos a tua palavra, o Senhor passa a ser o nosso norte de vida. A gente busca, mas muitas vezes a gente não alcança porque somos pecadores. Por isso, Pai, nessa manhã, a minha oração é que o Senhor, o Espírito Santo, nos dê um coração manso, um coração perdoador, um coração focado, Senhor. No início da reunião, Mariana leu um texto, falou sobre a correria que as pessoas têm hoje em dia e estão focadas na correria, nas coisas. Senhor, que nós possamos aprender, que nosso dia a dia possa não ser assim. Que nós possamos, Senhor, olhar, nosso olhar possa ser diferente. Nosso olhar possa ser um olhar de amor, de perdão, muitas vezes, aqueles que estão à nossa volta. De perdão com o vizinho que faz muito barulho. De perdão com o colega de trabalho que muitas vezes nos magoa. Senhor, nos ajuda a ser diferentes. Nos ajuda a ser pessoas corretas. Nós possamos ser pessoas íntegras. Pessoas que amam aqueles que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado muito. O Senhor é nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Saulão. Pois é, esse último tópico, ressentimento, é exatamente isso que Jesus vai falar para a gente. Se a gente permanece no Senhor, se a gente ama, assim nós mostraremos para o mundo que a gente é discípulo de Jesus, né? Então a gente termina nessa reunião de oração lembrando os tópicos que a gente orou sobre esse lugar de a gente tá no mundo, mas a gente não é do mundo. A gente precisa do nosso azeite vindo do céu, do nosso óleo, do nosso pão, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa não correr, para a gente possa correr nas coisas que o Senhor manda a gente correr, parar quando o Senhor manda a gente parar, para que a gente possa gastar a nossa vida no lugar certo, para que a gente esteja em comunhão com o outro. É muita coisa, não é?
mas não é, né? Eu quero terminar só citando João 15, né? Quando o Senhor fala, nos orienta na sua palavra sobre a gente permanecer nesse amor, sobre a gente guardar os mandamentos, sobre a gente, se a gente não fizer isso, a gente vai se tornar seco, vai ser lançado fora. São palavras duras, mas palavras necessárias para minha alma e para a sua, né? E principalmente, irmãos, aí o Senhor vai falar isso para a gente, né? Vocês, o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros, né? O Senhor, nessa semana, nos mostrou a coisa mais preciosa, Ele deu a vida por nós. E o Senhor nos chama, nossa vida, o nosso óleo, ele só faz sentido quando a gente ama o outro. Quando a gente imita o Senhor e vai além pelo outro, né? Então, que nessa segunda-feira, em nome de Jesus, que você possa aí, meu irmão, olhar para dentro de si, para dentro do seu coração, para a sua semana, para o seu dia, e ver as pessoas que você precisa. Oh, meus filhos estão me chamando já para eu amar eles. Que você vai. Eles estão aqui rindo. E o Frank falando: sai daí, sai daí. Que você possa ser sensível para quem é para você amar, abraçar, gastar a sua vida. Porque o Senhor chamou a gente para isso também, né? E é isso, é a minha última segunda-feira, a última segunda-feira também de março. E eu quero falar, meus irmãos, que o que está no meu coração e para essa manhã, para esse dia, é para que você e eu, que a gente se apegue muito, assim como Josué, antes de o discurso dele final foi isso: apegue-se ao Senhor, apegue-se, né? Porque senão a gente se deixa engolido por tudo, né? Como a gente falou aqui hoje. Mas que você se apegue ao Senhor, que você se esforce em amar o Senhor. Também Josué disse isso. E que nessa semana a gente possa viver uma semana muito maravilhosa, mesmo no seu dia, mesmo nas suas tarefas, porque essa semana marca a nossa vida, né? Marcou a nossa vida, marcou a sua vida, a minha vida, para sempre. Semana mais importante para a gente como cristão. O Senhor deu a vida por nós. E que essa semana seja uma bênção na sua vida, na sua casa, com seu óleo, com seu pão, em nome de Jesus. Amém?